espaço é o Espaço Entrevista, Michel Benítez. E, Lutero, agora nós vamos conversar aqui no Atualidades sobre um programa que está sendo desenvolvido na Universidade Federal do Pampa, Unipampa, aqui em São Borja, que é o Programa de Educação Tutorial História da África. Para falar sobre esse assunto, estamos recebendo hoje os professores Muriel Pinto e Anderson Correia, que fazem parte do corpo docente da Unipampa aqui de São Borja. Professor Muriel, bom dia, tudo bem? Bom dia, Michel. Bom dia, Lutero. Bom dia, professor. Bom dia, Anderson. Bom dia, comunidade que nos escuta. Agradecer pela oportunidade, né, de poder estar aqui, né, discutindo um pouco sobre o programa, né, o PET, História da África. É um programa que a gente está iniciando, iniciamos agora no início de 2017, aqui em São Borja, né. É uma política pública federal que busca contribuir, né, para o ensino, que é a obrigatoriedade do ensino étnico-racial nas escolas, né. Tanto da história da África, da cultura negra, afro-brasileira, como também indígena, né. E para nós aqui é muito importante, né, visto que São Borja até hoje tem uma herança cultural e social muito marcada pelas comunidades indígenas que viveram por muito tempo aqui, né. E em vários estudos vem se comprovando que ainda se mantém, né, essas práticas tradicionais desde a produção, algumas produções produtivas, né, como na produção do tijolo, por exemplo, uma prática primitiva, né, que nós temos aqui nas olarias, por exemplo. Que se mantém ainda. Que se mantém, né. E o Dia da África, né, hoje, né, e acho que é muito importante a gente discutir. A gente vem contribuindo, não só, é um programa que é importante destacar. O professor Anderson vai comentar também depois. Ele não é apenas acadêmico, né? A ideia é se articular com toda a comunidade negra de São Borja, realmente, né? Não só dos clubes, das entidades sociais, dos centros de Umbanda, enfim. A ideia é se aproximar dessa comunidade, comunidades do samba, né? Por exemplo, também tem muitos sambistas que têm uma história, né, negra aqui. A música é algo muito forte, né? Os carnavais, os festivais de carnavais até hoje é algo que ainda permanece, né? E é tentar exatamente levar para as escolas, né? O processo de ensino-aprendizagem, né? São várias etapas. Nós disputamos o edital com o campus de Jaguarão e conseguimos trazer para São Borja, né? Então nós temos hoje 9 bolsistas aqui, 13 em Jaguarão, vinculados ao Ministério da Educação, né? Professor Anderson, o professor Muriel destacou, né, que esse projeto, a partir de agora, ele vai ser desenvolvido em algumas etapas. Como é que vai ser a estruturação e o andamento dessas atividades? Bom dia, tudo bem? Bom dia aos amigos e professor Muriel e a comunidade que está ouvindo o programa nesse momento. Eu poderia falar um pouquinho sobre o Dia da África e depois responder essa pergunta? Por gentileza. Bom, então, os estudos apontam aproximadamente 5,5 milhões de africanos que foram trazidos forçosamente durante os últimos 4 séculos da África para cá, para o Brasil, né, principalmente no período colonial e um pouco no período imperial. Então são 5,5 milhões de pessoas que formaram, que ajudaram a formar a população brasileira, e essas pessoas de origem africana disseminaram a sua cultura, né, que contribuiu para a formação étnica do povo brasileiro. E a cultura africana está presente no nosso cotidiano em várias formas de manifestações culturais, da arte, da literatura, da ciência. E eu trouxe aqui algumas palavras do vocabulário, porque nós pensamos o mundo a partir de palavra, e as palavras nos trazem significado, né, e a forma de ver o mundo. Algumas palavras básicas, né, como angu, zoeira, babá, bancar, banzela, banzé, birita, cachaça, cachimbo, caçula, né, chuchu, mochila. Então, urucubaca, amilonga, então várias palavras que são do nosso cotidiano, do nosso vocabulário, são palavras de origem africana, só para citar um exemplo, né, no aspecto assim, cultural, a forma de ver, de falar, interpretar o mundo, a influência da África no nosso cotidiano. Então, até mesmo pessoas que não se auto-identificam como de origem africana, acabam reproduzindo conceitos e palavras e formas de ver o mundo da herança cultural africana, né? Então essa é a importância aí. O Dia da África hoje
dia 25 de maio, foi instituído pela ONU em 1972, porque no ano de 1963, alguns líderes de países africanos se reuniram na África para organizar a resistência da libertação africana no último período colonial do neocolonialismo, né? Porque a África foi explorada e colonizada várias vezes por vários projetos imperialistas, desde a modernidade, lá a partir de 1400, 1500, agora nos últimos do século XIX também. E houve um último movimento agora de libertação contra o Apartheid, que tem como data o dia 25, o Dia Internacional da África, que é o dia símbolo da libertação dos povos africanos. E o PET, História da África, nós temos ensino, pesquisa e extensão. E nós vamos trabalhar durante 3 anos, no mínimo, com esse programa aqui em São Borja, em parceria com a rede pública e com as escolas, né, educação básica do município, e vamos trabalhar com um projeto de pesquisa, né, que voltado para o ensino da história da África e afro-brasileira, da Lei 10.639. Inclusive, esse projeto nós pretendemos já colocar ele em campo agora, a partir da primeira quinzena de junho. Já fizemos um encontro semana passada lá no campus da Unipampa, apresentando para a comunidade o programa, o PET História da África. Também tem projetos de extensão com literatura, cultura africana, projetos de ensino sobre a própria história da África, e tudo isso voltado para os acadêmicos e para a comunidade escolar de São Borja, né, para fortalecer a implementação da Lei 10.639. Porque muitas vezes essa história, por exemplo, como o senhor mesmo destacou, professor, são 5 milhões, né, de africanos que foram tirados dos seus países e levados para vários continentes, e toda a questão da escravidão, enfim. E a gente vê, por exemplo, assim, uma cidade que nem São Borja, que historicamente se formou depois de toda essa questão aí, já na época mesmo realmente dos escravos, né, se formou através de instâncias que eram os principais locais onde era utilizada essa mão de obra aqui no país, né? E às vezes a gente não vê muito bem essa história retratada em termos de município, num museu, alguma coisa do gênero. Por que acontece isso? Essa questão é uma questão de identidade, justamente os povos subalternos, né, que não possuem os meios de produção e reprodução cultural, eles ficam aleijados no processo. Quem tem os meios de produção cultural geralmente é a elite branca. Então essa elite branca da classe dominante, ela tem os meios de produção e reprodução cultural, e ela forja a identidade do povo como que se fosse a sua própria identidade do seu grupo étnico, né, social. E esses grupos subalternos, como eles ficaram à margem do processo todo, eles resistem, e a gente está agora numa fase aqui no Brasil de reconstituir toda essa história, né, através de pesquisas, para trazer à tona essa influência e essa presença na cultura material, na cultura subjetiva, simbólica. E aqui em São Borja mesmo a gente tem alguns estudos, está valendo agora a monografia da professora Daniele, por exemplo, que aponta aproximadamente 25% da mão de obra da distância é mão de obra escrava. Então é uma presença bem significativa, né? Para contribuir, Anderson, essa questão de não aparecer, né, na própria história das missões, né, da questão dos indígenas que viviam aqui, não era tão discutido também, agora há pouco tempo, né? Na verdade, o que se implementou aqui sempre foi uma visão da civilidade, né? Tem alguns autores que discutem também da Argentina, que toda essa região do Pampa, ela foi uma região que teve uma grande influência extralocal, né? Então, geralmente vieram pessoas de outras localidades, de outros países, imigrantes, né, vieram para cá e acabaram implementando um novo modelo social, econômico e cultural, que acabou gerando uma hegemonia cultural. E aí as minorias acabaram sendo esquecidas. Por exemplo, hoje por exemplo, se for pensar, era de extrema importância. Nós temos uma secretaria da pesca em São Borja, né? Ou Ribeirinha, né? Porque é uma comunidade que tem toda uma peculiaridade, né? Social, cultural, até na própria saúde. Tu tá orientando um aluno do mestrado de Itaqui, nós estamos trabalhando como a saúde deve tratar os ribeirinhos de forma diferenciada, porque eles vivem tem um outro modo de vida, né? E na questão negra e dos indígenas, acho que é a mesma questão, né? Como acabaram se tornando minorias que acabaram não entrando nessa padronização social e cultural, né? Principalmente vinculada à lida do campo, enfim. Né? Isso.
Outra questão também que é interessante a gente ressaltar, por exemplo, pessoas que estejam neste momento nos acompanhando e tenham interesse de alguma forma em contribuir, tem algum material, tem algo assim, algum documento, algo que possa colaborar com o desenvolvimento desse debate aqui na cidade, de que forma deve proceder? Nós temos uma fanpage no Facebook, né, que é Pet História da África, né? Não sei se vai Unipampa, acho que é Pet História da África só, né? Isso. Pet História da África vai aparecer, da Unipampa. A ideia agora, né, gente, a partir não só do Facebook, mas também do diálogo com as escolas, é exatamente como a educação tutorial. Aí entra a importância da comunicação, né? Então é importante destacar que os bolsistas nossos, do PET, ele é na área de História, de Ciências Humanas, mas ele tem bolsistas de Relações Públicas, de Publicidade, Jornalismo, e Ciências Humanas e Ciência Política. Então, de todos os cursos da Unipampa, tem bolsistas dentro do programa, né? E Jaguarão, inclusive. E Jaguarão também, curso História, né? Ok, então nós gostaríamos de agradecer a presença de vocês aqui no Atualidades de hoje e deixar à disposição, né, sempre que houverem informações interessantes e pertinentes a respeito do programa que está sendo desenvolvido, nós estaremos à disposição aqui. Obrigado. Nós agradecemos também a oportunidade. Obrigado, Michel. Obrigado, Lutero. Um bom dia. Sempre é importante recebê-los aqui no programa. Muito obrigado. Sempre é importante mesmo. Nos ajuda bastante. Vamos aparecer, com certeza. Obrigado. Faltando 9 minutos agora para as 9.